A todos, esse é o nosso sexto momento síncrono da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1, do quadrimestre suplementar. Hoje primeiro bom dia, para todos vocês, espero que todos estejam bem. Hoje a gente continua com aquele tópico iniciado, no momento síncrono 5, que é aquela transição, entre carga e tensão. O que a gente comentou no momento síncrono passado é que a gente vai trabalhar efetivamente com os modelos simplificados para fazer estimativa de tensão normal e fluxo de cisalhamento. Nessa semana, a gente vai apresentar agora, no momento síncrono de hoje, a gente, na verdade, vai formalizar só algo que está lá no vídeo. Já tem um vídeo, na verdade, sobre isso, mas eu acho que, como é desenvolvimento matemático, eu faço questão de fazer isso como se fosse no quadro, a passagem, passo a passo do que está lá apresentado lá nas transparências, para que você possa, vamos dizer assim, fortalecer o entendimento, algum ponto ali que não estava claro, fica claro, e aí também usar o momento síncrono para aplicar esse desenvolvimento que a gente vai apresentar aqui. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ir para a lousa, tá? Então, depois só alguém, ou a Crislen, a Crislen tá sem microfone, Alguém que esteja com microfone, só me mostra aí se já estão vendo a lousa virtual. Na verdade, antes da lousa virtual, a gente teria que vir para cá, só para falar um pouquinho sobre a questão da idealização estrutural. Tudo bem? Então, é rapidinho, tá? Esse slide aqui. O que é que acontece? Qual vai ser a lógica da idealização estrutural? Vocês estão vendo aqui uma seção típica de asa, onde a gente tem a casca, os elementos de reforços aqui, e a gente tem as spars, vamos dizer assim, duas longarinas aqui. E os reforços aqui, associados à longarina, me caracterizando aqui um perfil I de SPA, de longarina. A gente vai sair dessa condição aqui, porque para essa condição, no sentido da gente estimar tensão normal e fluxo de cisalhamento nesses elementos, a gente precisaria utilizar elementos finitos. E a gente já falou que nesse curso a gente não vai aplicar software de elementos finitos para fazer estimativa de tensão normal. E fluxo de cisalhamento. Essa não é a lógica. A lógica é trabalhar com essa situação aqui, com os modelos simplificados. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que em cada regiãozinha dessa de reforço, eu saio da representação geométrica perfeita, o reforço aqui representado por um perfil poligonal aberto, Z, e eu coloco aqui uma areazinha, que eu vou agora começar a denominar até da linguagem lá que aparece no livro do Megson, que é o BOOM, ou seja, que é uma área concentrada, que me representa aqui a gente vai discutir isso, na verdade ele não me representa somente a área do reforço, na verdade, dessa situação para essa situação, a gente vai apontar para a seguinte condição. Olha só, as paredes aqui, elas vão ser responsáveis exclusivamente por resistir e transmitir fluxo de cisalhamento. E esses reforçozinhos aqui, eles serão responsáveis exclusivamente por transmitir e resistir tensão normal. Um é cisalhamento e outro é tensão normal. Mas como é que a gente caracteriza, na verdade, essas areazinhas aqui agora denominadas de BOOM? Olha só. Bom, a gente já viu do momento síncrono passado que vamos dizer assim, a maior parte dos elementos estruturais que a gente está analisando, inclusive a asa, ela sofre excitação de tensões de flexão, seja ele flexão assimétrica ou flexão simétrica, dependendo aqui do tipo de seção transversal que a gente esteja trabalhando. Aí a gente mostrou lá todos os modelos de flexão, flexão pura, flexão simples, a flexão oblíqua assimétrica, a flexão oblíqua assimétrica, mostramos todas aquelas expressões, fizemos até uma aplicação. E aí a gente enxerga que no modelo de flexão, eu entendo que as paredes da minha
casca, elas também transmitem e resistem tensão normal. Mas o que é que a gente vai considerar nesse modelo simplificado? Que não, que essa contribuição, vamos dizer assim, da resistência e transmissão de tensão normal, ela vai ser jogada para o reforço. Ou seja, a área de parede que, né, que originalmente transmitiria e resistiria essa tensão normal, a gente vai quantificar de alguma forma, né, essa área jogada para o reforço. Tá? Então, por exemplo, essa bolinha daqui que eu estou destacando, ela tem uma área original, né, da área do reforço, mais a contribuição dessa parede com essa parede. E agora a gente vai mostrar para vocês, né, o desenvolvimento, o modelo para a gente quantificar, né, justamente esse valor de área que vai ser jogado para cada uma dessas paredes. É isso mesmo. Por exemplo, essa parede daqui, né, ela vai me gerar uma contribuição para esse reforço e essa parede daqui vai me gerar uma contribuição para esse reforço que, somado com a área original desse reforço, me dá essa área de boom. Tudo bem, gente? Tranquilo essa lógica inicial da idealização que a gente vai processar agora? Então, a gente vai trabalhar com essa situação aqui, né? Ou seja, é essa situação que vai me quantificar, né, essas áreas definidas pelas contribuições de cada parede. Tem uma pessoa aqui, né, já para colaborar, que é o Matheus. E aí você tem alguma dúvida, Matheus? Né? Ficou claro essa passagem, tá, desse modelo para esse modelo simplificado que a gente vai analisar? Sim, eu vi lá o vídeo da aula e deu para entender bem como que você pega cada área e calcula. Perfeito. E hoje a gente só vai, antes dos exercícios, a gente só vai reforçar esse desenvolvimento. Então, na verdade, eu vou agora para a lousa, porque a gente vai pegar também essa figura aqui para processar o desenvolvimento que a gente vai fazer. Mas justamente, né, na verdade aqui, a idealização, ela vai, né, só reforçando, ela vai substituir a área, né, dessa face original de parede, né, por uma combinação de dois reforços ligados por um segmento de parede de espessura nula. Então, o que é que a gente está falando aqui? Olha, essa parede, ela não vai, no modelo simplificado, ela não vai resistir e transmitir força normal. O que ela resiste e transmite de força normal, ela vai ser jogada para essas regiões aqui que eu estou denominando de booms, que vão ser áreas, né, que vão ser somadas às áreas originais de reforços. Tá? E isso ele vai ser feito por meio de uma equivalência estática. Então, eu vou aqui agora voltar para a lousa digital, e o que a gente vai aqui processar efetivamente, né, no sentido de calcular essas áreas, é justamente a utilização de uma equivalência estática de momentos, tá? Qual é a situação? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui bonitinho, porque eu sei que muitas vezes, né, essa questão do desenvolvimento feito, né, simplesmente por áudio, né, e uma transparência com as expressões já definidas é muito complicado. Então, eu estou colocando aqui, ó, né, a figura... Será que eu consigo cortar? Não, vai ficar feio. Vou deixar essa figura assim mesmo, tá? Não tem importância. Mas dá para enxergar aí. Vai ficar bonitinho no caderno. Será que eu consigo recortar? Ah, consigo, para deixar mais bonitinho. Legal. Pronto, ok. Perfeito, ficou bem melhor agora, né, gente? Então, o que é que a gente tem? A gente vai utilizar essa questão que eu acabei de comentar com vocês, que é a equivalência estática de momento, para a gente sair dessa situação e ir para essa situação. Tá? Então, qual é a situação da equivalência estática de momento? Né? Ela vai resultar da condição que as tensões calculadas em cada um desses reforços, né, do elemento idealizado, elas vão ter a mesma tensão, né, extrema da situação original, tá?
das paredes, né, da distribuição de tensão normal nas paredes. Eu destaco aqui que essa distribuição de tensão normal nas paredes, por flexão, ela tem coerência. Alguém consegue me explicar por que tem coerência? Que distribuição é essa aqui de tensão normal nas paredes? Né? Na lógica das fórmulas de flexão que a gente viu no momento síncrono passado. É uma distribuição parabólica, é uma distribuição constante, é uma distribuição linear. O que é que vocês estão vendo aqui? Né? Distribuição linear. Perfeito. E é uma distribuição linear. E essa distribuição linear, ela tem coerência com o modelo de flexão? Ou seja, a distribuição de tensão normal, por exemplo, na flexão pura, considerando uma seção simétrica, né, somente com um momento, né, na direção z, ela é uma distribuição linear, dada por essa expressão aqui. Ó, ela é linear, lembrando daquela lógica que a gente fez, né? O nosso sistema no plano, ele sempre vai ser y, deixa eu voltar aqui, ele sempre vai ser z, y, tá? Estou pegando essa situação básica aí, né? Ou seja, a gente recupera uma expressão de distribuição linear para as tensões, no caso normal, aqui, né, o σx do modelo de flexão? Sim, né? Então, esse modelo, né, ele sai de uma distribuição de tensão normal coerente, muito coerente com a tensão, ou com a estimativa de tensão realmente que a gente viu na flexão. E o que a gente vai fazer, né, nesse processo de idealização é enxergar, né, que o momento produzido, né, por essas tensões nas extremidades, né, aqui da situação real, vai ser o mesmo momento produzido por essas tensões aqui, né, que são iguais, né, o modelo idealizado me impõe isso, vão ser iguais aos mesmos momentos produzidos por essas tensões aqui no modelo idealizado em relação a qualquer ponto aqui. Então, o que a gente vai fazer? Bom, a intenção aqui é justamente comparar, né, a equivalência estática de momento em dois pontos. Primeiro, a gente vai pegar o ponto 2, que a gente está chamando aqui, e calcular os momentos no ponto 2, tanto para a situação real, né, quanto para a situação idealizada. Tá? Perfeito? Então, vamos lá fazer, né, o cálculo do momento das forças que essas tensões aqui me dão no real em relação ao ponto 2 aqui, tudo bem? Então, eu vou simplesmente agora desenhar aqui, ó, no plano, só para ficar mais fácil para vocês, essa distribuição de tensão linear. Sigma 1, né? Sigma 2, tá aqui, tá? Eu tenho aqui uma largura de parede B. Só que veja, como eu vou processar equivalência de momento, momento é força vezes braço. E o que eu tenho aqui é tensão. Tensão é força por unidade de comprimento ao quadrado. Então, deixa eu só destacar aqui, né? Ponto 1, ponto 2. Eu vou fazer o cálculo das forças, facilitando aqui a nossa vida. Vou separar aqui, ao invés de eu querer trabalhar com um trapézio, eu vou trabalhar com uma força uniforme, valendo a sigma 2, e uma força linearmente distribuída que vai ter essa alturazinha daqui, né? Essa alturazinha daqui, na verdade, ela vai valer sigma 1 menos sigma 2. Então, é como se eu estivesse trabalhando, né, com uma carga triangular, né, com uma altura aqui, sigma 1 menos sigma 2. É o contrário. Sigma 1 menos sigma 2. Isso daqui numa largura B.
e eu vou ter uma carga, não é, uniforme, que não está tão uniforme assim pelo meu desenhozinho, vocês vão tendo paciência, tá? Com o desenho. E aqui eu tenho uma carga uniforme valendo σ2, né, no mesmo comprimento aqui B. Tudo bem? Vou até reforçar aqui embaixo para não ficar sem informação. Só que repetindo, eu estou querendo equivalência estática de momento, ou seja, essas tensões aqui nas extremidades elas são iguais, perfeito? Em comparação da situação atual para a idealizada. E isso também, além disso também, eu tenho que garantir que o momento produzido pela situação atual em relação a qualquer ponto aqui me dê o mesmo momento produzido pela situação idealizada também em relação a qualquer ponto. Como a gente quer, na verdade, calcular essas áreas, essa equivalência estática para descobrir essas áreas, a gente vai fazer isso em relação a esses pontos extremos aqui, é claro, porque no idealizado a gente só tem e só caracteriza esses pontos extremos, e com essa situação, uma e outra, a gente vai conseguir descobrir, né, essa área associada ao ponto 1 e essa área associada ao ponto 2, para que a gente recupere essa situação. Ou seja, as áreas que vão me dar essa condição de equivalência plena estática por meio dos momentos. Então, é como eu falei, o que eu quero fazer agora é o somatório dos momentos, tanto nessa situação atual quanto nessa situação idealizada. E momento é força vezes braço, só que eu tenho aqui simplesmente tensão, que é força por unidade de comprimento. Começou, né, bonequinho? Vamos ter paciência. Eu acho que deu uma baixada aqui na internet, no Wi-Fi. Já já ele volta. Deixa eu parar o espelhamento e voltar. Deixa eu abrir a porta aqui. Não, o Wi-Fi está relativamente bem aqui. Tem que ter paciência, gente. Vamos lá, vamos ter paciência. Já já ele espelha. Deu problema no Moodle ontem à noite também, não é? Vocês têm que... eu sei que está difícil. Eu sei que muitas vezes a gente deixa para a última hora ali a submissão. Mas, gente, não vamos fazer isso. Porque acaba acontecendo essas coisas, né? Na hora que você quer submeter o negócio, o sistema cai. Então, e aí, muitas vezes o professor não está sempre assim tão disponível para ir. Eu acho que foi um aluno que me pediu, né? A sorte é que eu tinha deixado o meu computador ligado por conta lá do vídeo de mecânica dos sólidos que eu estava tentando recuperar, e eu consegui entrar no Moodle e deixar as atividades para hoje, né? Hoje 11 horas, eu acho que 11h59 que eu tenho colocado. Mas não deixa para a última hora, né? É muito perigoso, né? E vocês estão vendo que recorrentemente o Moodle tá caindo, né, nos finais de semana. Mas ontem voltou, né, rapidinho. Então, mas mesmo assim eu fiz, né, a prorrogação, né, do prazo aí. Né? Se eu falar que eu vou acabar o momento síncrono, aí a lousa volta. Rapidinho, eu não falei? É só falar. Essa é a dica. Fala que vai acabar o momento síncrono que ela volta. Né? Tá dando certo por enquanto. Perfeito, tá? Então, como eu estava falando, o que a gente vai fazer é equilíbrio equivalência de momento, só que tensão é força por unidade de comprimento ao quadrado. Eu preciso transformar isso em força. Então, para eu transformar isso em força, eu tenho que, na verdade, né, calcular, né, a área, né, da carga distribuída. Primeiro, transformar isso em força por unidade de comprimento, né? Para eu sim, depois, como é que eu faço isso? Como é que eu transformo isso em força por unidade de comprimento? É multiplicando isso daqui pela espessura. Tá? Então, se eu multiplico isso pela espessura, ou seja, se eu multiplico isso pela espessura, eu transformo força por unidade de comprimento ao quadrado por força por unidade de comprimento. E aí, com a força por unidade de comprimento definida, ou seja, isso daqui, tá? Deixa eu reforçar aqui, ó, né? Isso daqui
vezes a espessura, eu já posso aplicar aquilo que vocês aprenderam em mecânica dos sólidos, né? Como é que eu transformo uma força por unidade de comprimento em uma força, vamos dizer assim, estaticamente equivalente? É só calcular aqui a área do triângulo e a área do retângulo e posicionar essas forças no centroide de ambos os elementos. Então, o que eu vou fazer é justamente isso. Então, deixa eu destacar aqui, por exemplo, essa força resultante aqui, não é? Ela vai ser dada por quem? Pela área do triângulo. A área do triângulo é quem? É essa base. A base é σ1 menos σ2 vezes t, vezes a altura, que é b, dividido por 2. Tudo bem? E essa força ela está posicionada, né, a 2/3 desse vértice e a 1/3 dessa base aqui. Né? Isso vocês sabem lá de mecânica dos sólidos. Eu sei que isso daqui tem uma distância de 1/3 de B e aqui 2/3 de B. Tá feinho, deixa eu apagar aqui. 2/3 de B. Tudo bem? E esse daqui a gente já sabe, né? Que a força equivalente aqui, ela vai ser... A força equivalente aqui, ela vai ser... deixa eu subir aqui para ver se eu consigo... Perfeito. Ela vai ser, né, a base, a altura, que é σ2 vezes t, vezes a base, que é b, e ela está posicionada a quanto? Ela está posicionada a b sobre 2. Eu estou pegando esse ponto daqui, porque é justamente esse ponto que a gente vai fazer essa equivalência estática. Então, o que a gente vai fazer agora? É justamente isso, né? Ó, a força σ1 menos σ2 vezes t vezes b sobre 2, vezes o braço, que é 2/3 de b. Tudo bem? Mais esse momento daqui, que é σ2 vezes t vezes b, né? Vezes o braço, né? Que é b sobre 2. Isso daqui igual a quem? A isso daqui. Né? Ao momento que isso daqui me faz em 2, que é quem? É força. Então, se é força, eu tenho que multiplicar isso pela área. É justamente a área que eu quero, a área associada a esse ponto aqui. Né? Então, σ1 vezes a área, vezes o braço B. Pronto. Com isso, eu descubro a área 1. Se eu fizer essa mesma lógica para a condição de equivalência estática do ponto 1, né, olhando aqui as forças saindo aqui, né, desse elemento triangular e desse elemento retangular para o ponto 1, tá, eu vou conseguir calcular a área B2. Então, vamos só formalizar aqui a determinação da área A1. Né? Então, eu vou ter σ2 vezes t vezes b dividido por 2. Isso daqui é o elemento retangular, tá? Mais σ1, baixar aqui, σ1 menos σ2 vezes t vezes b, isso aqui dividido por 2, vezes o braço, que é 2b sobre 3, isso daqui igual ao momento produzido pelo modelo, né, idealizado. Então, é a força, que é σ1 vezes a área 1, que é isso justamente que a gente quer calcular, ou seja, qual é a área, não é, originalmente de distribuição de tensão normal que eu consigo capturar por essa lógica da simplificação para eu, no modelo simplificado, levar em consideração o efeito da distribuição da parede real, lá, por essa situação. Vezes B. Com esse desenvolvimento, eu consigo calcular aqui que a área, na verdade, ela é determinada por essa expressão aqui, ó, TB sobre 6, 2 mais σ2 sobre σ1. Se você fizer a mesma lógica, né, agora pegando o equilíbrio de momento no ponto 2, você vai conseguir calcular a área 2, que vai ser dado pela mesma fórmula. TB sobre 6, 2 mais σ1
sobre sigma 2. Aí você me fala, pô, que trabalho, né, professor? Porque para eu determinar essas áreas, eu vou ter que ter estimativa de tensão normal. Olha, muito cuidado, tá? Esse sigma 2 e sigma 1 aqui não tem nada a ver com tensão normal principal. Tá? Isso aqui é o que a gente mostrou agora há pouco na figura. Não tem nada a ver. É tensão normal no ponto 1 e no ponto 2 da minha parede. Não tem nada a ver com tensão principal. Agora, o que eu estava trazendo aqui para a discussão é justamente isso, para a gente calcular, né, a forma idealizada de uma dada seção que vai estar submetida à flexão, eu vou precisar estimar os valores da tensão normal nos pontos de interesse, para eu poder calcular essas áreas. Senão, eu não consigo fazer. Então, vamos aplicar aqui um exercício para a gente entender como a gente consegue... Professor, Oi. Pode então falar. as áreas, para você sempre encontrar as áreas, sempre vão ser em pares? Sim, isso mesmo. Você vai pegar uma seção, né, qualquer, e aí você vai ver quantas paredes essa seção vai ter. E aí você vai fazer, né, você vai marcar os pontos, né? Uma parede é o ponto 1, 2, né? A outra parede é o ponto 2, 3, a outra parede 3, 4. Aí você vai, né, fazer esse mapeamento local, né, para o global. Sempre a fórmula que a gente está dando aqui é uma numeração de 1 e 2. Mas numa seção qualquer você vai ter um mapeamento de pontos, né? Sei lá, que vai até 4, 5. E depois você vai vendo, né? Olha, o 1 aqui da fórmula local equivale ao 3 da parede lá, né, na global. E aí você substitui. Então, né, vai ser o sigma, né, 3 lá no ponto que a gente vai analisar. Porque isso daqui é uma fórmula, vamos dizer assim, é uma fórmula que é um espelho, né, que é um mapeamento localizado. E depois a gente leva esse mapeamento para todas as situações, tá? Tudo bem? Então, se por acaso eu tiver calculado um sigma 3, que é depois do sigma 2, eu tenho que calcular ele considerando o sigma 2 do lado ou considerando um sigma 4 que está do lado? Não, você vai pegar a contribuição de tudo, né? A gente vai mostrar isso. Né? Se eu tenho, né, por exemplo, uma Ah, tá. situação de ponto Beleza. que eu tenho, né, duas paredes, né, que convergem para aquele ponto, você vai ter que calcular a contribuição diária para aquelas duas situações. Mas nesse exemplo vai ficar mais claro o que eu vou passar. Né? O exemplo vai fortalecer. Alguém lembra a sequência dos exemplos aí? É o exemplo qual? Do curso. A gente fez 2, fez o CG 3, a gente fez 1 na aula passada, né? Deve ser exemplo 5, eu acho. Exemplo 5. Então, vamos lá. Proceder à idealização. Deixa eu tirar aqui que já alimentou. Deixa eu tomar cuidado aqui com esse computador. Deixa eu colocar ele aqui já para alimentar, para não perder, ter surpresa. Proceder à idealização da seção mostrada na figura Vocês conseguem entender bem essa minha letra aqui e no caderno? Ela não está do jeito que eu gosto, mas vai melhorando. Considerando-se uma e outra possibilidade de momentos de flexão atuantes. Então, eu vou colocar aqui a seção.
Vou colocar aqui a seção. É uma seção, infelizmente, assimétrica, né? A gente já mostra uma situação, vamos dizer assim, eu prometo, deixa eu ver se eu tento fazer uma coisinha mais bonitinha. Vamos lá. Mas funciona, né? Sai. Deixa eu apagar aqui, ver se a gente consegue fazer da mesma dimensão aqui, para não causar dúvida. Eu tenho aqui, né, a seçãozinha assimétrica. Vou colocar o sistema coerente com o que a gente já tinha comentado, né? Sempre, né, os meus eixos, eles são positivos nessa situação, né? O meu eixo está associado ao centroide da seção. Eu tenho aqui isso daqui como... Isso daqui é para ser... É como se você enxergasse que é uma seção de espessura de parede delgada, tá? Mas eu não vou fazer isso para não poluir o desenho. Mas tudo o que a gente está fazendo agora, a gente tem que pensar que é seção, né, de parede fina. Tá? Dentro da lógica das estruturas aeronáuticas, que as paredes que constituem os perfis que a gente vai aplicar, seja para casca, né, seja para web, né, para qualquer elemento estrutural, eles são de parede fina. Tudo bem, gente? Então, eu tenho a espessura aqui toda constante, tá? Eu vou colocar aqui constante, CTE. Ele tem aqui uma altura H, né, de linha a linha de esqueleto. O que é que acontece? Eu não sei se vocês já viram essa notação, né, denominada de linha de esqueleto, né? Quando você trabalha com perfis, né, de espessura fina, geralmente você trabalha na caracterização do dimensionamento de dimensão, né? Linha a linha de esqueleto, né? Perfeito. Porque a espessura é tão fina que não, tá? Isso não vai ter significação aí, tá? Então, aqui, daqui para cá, eu tenho H sobre 2. E aqui para cá, eu tenho H sobre 2. E aí eu vou agora para a situação simplificada. Veja, essa situação... Deixa eu só colocar também os pontos, né, que o aluno me perguntou. Né, olha, então aqui, na verdade, eu tenho quantas paredes? Eu vou ter 1, 2, 3 paredes. Então, eu vou colocar aqui os pontos, né, porque pensando aqui nessa lógica de parede com dois pontos, então essa parede eu tenho 1, né, ponto 2, eu vou ter 1.3 aqui e 1.4, né, na minha situação de idealização. Por quê? Porque eu vou transformar essa parede, né, num elemento aqui que eu vou já desenhar, que vai ser um de espessura nula, com duas áreas, uma no ponto 1 e uma no ponto 2, pela contribuição dessa primeira parede aqui horizontal inferior. Depois eu vou calcular, tá, essas mesmas áreas aqui, né, para essa parede vertical, me gerando uma contribuição, né, para o ponto 2 e para o ponto 3. Veja que a área 2 aqui, eu vou ter uma contribuição dessa parede horizontal inferior e dessa parede vertical. Tudo bem? Esclareceu aí a sua dúvida? Era isso daqui que você tinha perguntado? Perfeito? Sim. Perfeito. E, finalmente, essa parede aqui, a terceira, ela vai me dar uma contribuição aqui também para a área 3. Então, vocês vão ver que na expressão, para se determinar a área 3, eu vou ter duas contribuições, uma dessa parede vertical e uma dessa parede horizontal superior. E, finalmente, a área 4.
Tá? Só que o que o exemplo me fala é para eu proceder à idealização com uma situação de momento e outra. Né? Por quê? Porque, veja, para eu calcular as áreas, eu vou precisar estimar tensão normal. E tensão normal na flexão, eu tenho um momento de flexão. Tá? Então, a situação aqui que a gente vai analisar é uma e outra. Então, eu vou ter, vamos dizer assim, nesse viés idealizado, uma situação aqui, por exemplo, sei lá, né? Ou seja, eu saio dessa condição, sei lá, para uma condição tipo essa, né? Sem espessura nenhuma, eu não sei, tá? A gente vai ter que ver se dá isso daqui, né? Com essas áreas aqui concentradas, e o meu eixo, ele continua, né? Z, Y, tá? E o que ele está me falando aqui é que a gente precisa, para fazer isso, aplicar esse momento aqui, né, uma condição e a outra condição. Não são as duas em paralelo, tá? É uma e outra, né? Não é flexão oblíqua. Esse problema aqui é de flexão, né, assimétrica, com um momento somente. Tá? Eu só tenho um momento somente. E depois, se der tempo, a gente faz... Opa, não. É a outra situação, né? A outra situação que o exercício está me colocando é essa situação aqui, ó, com MY para baixo, com MY, né, para baixo. Lembram da convenção que a gente estabeleceu aqui no nosso curso? Quais são, para a gente utilizar as fórmulas que vamos apresentar aqui, qual é a situação original de momento positivo? O de Z é esse daqui, né? Só que o de Y não é esse daqui. O MY positivo nosso, segundo as fotografias de fórmula que a gente apresentou, a situação de MY positivo que a gente tem é para cima. Então, eu vou até colocar aqui, ó, é convenção. Deixa eu colocar aqui na próxima página. Isso, gente, é convenção, foi discutido no momento síncrono passado, está bem claro isso lá, tá? Eu tenho Z e tenho Y. As duas situações positivas são essas daqui, ó. MZ e MY. O que o exercício está me pedindo para fazer é compor a idealização para essa situação, que a gente vai desenvolver agora, e depois para essa situação. Tá? E depois para essa situação MY aí destacado. Eu acho que está com um pequeno delay. Então, vamos lá. Eu vou pegar agora, ó, ele está com um pequeno delay, eu acho que deve ser a internet. Eu vou pegar agora e... Não, né? Derrubou. Vamos lá, vamos voltar. Ele aqui está falando que está espelhando. Deixa eu parar de espelhar e voltar. Aí a gente vai começar justamente, né, sentir qual é a dificuldade, né, para esse problema. Por exemplo, quando eu tenho uma seção assimétrica, qual é a dificuldade? É justamente utilizar aquela fórmula lá gigantesca, né, para estimar as tensões normais. Né? Mas se eu tenho uma seção que, né, que ela tem simetria, já facilita, que é o que a gente também vai tentar desenvolver hoje. Hein? Será que eu vou ter que falar a palavrinha mágica? Né? Vamos terminar o momento síncrono para o negócio voltar? Dá um tempinho para ele. Enquanto isso, eu vou aqui copiando já as expressões. Deixa eu voltar aqui e já copiando as expressões aqui, aí a gente já adianta, tá? Deixa eu colocar aqui, deixar ele aqui, e aí eu vou tentando espelhar. Vamos lá. Então, eu vou ter a área A1, que ela vai ser dada por TH2, né, vezes 6, sobre 2, mais sigma 2 sobre sigma 1.
a área de reforço A2, ele vai ser dado por TH, né, sobre 2 vezes 6, 2 mais sigma 1 dividido por sigma 2. Por que que você está assim tão revolto hoje? Deixa eu ver se eu abro a porta e melhoro aqui o Wi-Fi. Ver se volta aqui. Então, eu tenho aqui sigma 2. A2 é o 2 mais sigma 1 sobre sigma 2 mais, né, e aí a contribuição da outra parede. Depois eu formalizo isso bonitinho, explico isso bonitinho quando voltar. Eu já vou adiantando aqui para a gente não perder tempo. A área 3 também ela vai ser dada por uma contribuição de duas paredes. Mais T. Mais T, H, 6 vezes 2, 2 mais sigma 4 sobre sigma 3. E, finalmente, o A4, que é TH6, aqui é agora ele está sobre sigma 4. Perfeito. Vamos ver se ele volta aqui. Espelhar. Se tivesse condições, né, de espelhar via cabo USB, né, mas para esse sistema aqui iOS ele não consegue, né? O USB Connection aqui, ó, que ele me fala, é só para o sistema Android. Que aí seria perfeito, né? Não teria esse problema. Deixa eu ver aqui na conferência. A internet está boa? Não sei. 1 hora ele volta. Quando a gente não precisa mais, ele fica lá, firme e forte. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Voltando aqui, ó. Enquanto ele não volta, deixa eu ver se eu consigo, né, de alguma forma, deixa eu ver se eu crio um novo slide aqui e tento desenhar aqui para vocês, enquanto ele vai voltando para a gente discutir. Olha só. A gente tem essa seção daqui, né? Que é uma seção, sei lá. Opa, deixa eu desenhar aqui. 1, né? 2, 3. Né? Essa seção aqui, ela é assimétrica. Ela é assimétrica, né? Ela é assimétrica.
ela é assimétrica. A estimativa de tensão normal que a gente vai ter aqui, ela vai ser dada por aquela expressão clássica, né, que a gente tem para uma e outra situação, né, que é o sigma, né, que é o sigma x igual, né, a momento em z vezes o ponto y da seção, né, dividido por iz. Hein? Por quê? Porque nas expressões que a gente viu para o cálculo de área, né, a gente viu que a A1, por exemplo, né, ó, a área A1, ela vai ser dado, né, pela aquela fórmula lá, que é a fórmula mestre, né, que é TH sobre TB, né? Depois a gente vai ver o que é. TB dividido por 6, tá? TB dividido por 6. Isso daqui vezes, deixa eu botar um parêntese aqui, TB dividido por 6, né? Vezes 2 mais, aí eu vou botar um outro parêntese aqui, sigma, sigma 1 ou sigma 2 dividido por sigma 1. E a área 2 é a mesma fórmula, só que o contrário, né? É sigma 1 sobre sigma 2. A gente precisa fazer a estimativa de sigma 1 e sigma 2, área 2. Aqui é a mesma expressão, só que com trocado aqui, né? Vai ser sigma 1 dividido por sigma 2. A questão agora é justamente encontrar sigma 1 e sigma 2 para cada uma dessas paredes, né? Aqui a gente chamou de ponto 1. Aí, aqui a gente chamou de ponto 2. Aqui de ponto 3. Né? E aqui de ponto 4. Eu vou ter que levar essa fórmula, vamos dizer assim, mestre, para essas situações aqui. Né? Ó, a parede 1, né, ela recupera, né, 1 e 2, igualzinho da fórmula mestre. A parede 2, né, o meu A1 vai ser, a minha área 1 vai estar na posição 2 e a minha área 2 vai estar na posição 3. Mas veja, nessa situação aqui, por exemplo, da parede vertical, eu vou ter que, né, calcular, né? Para calcular essa área daqui, eu vou ter que estimar a tensão no ponto 3 dividido pela tensão no ponto 2. E aí o que eu coloquei como pergunta foi o seguinte: para essa seção assimétrica, a estimativa de tensão vai ser dada por essa expressão? Quem é que me coloca a expressão, né, verdadeira? Se é essa ou, né, qual é a expressão que a gente... Não vai ser não, porque por ser assimétrica o produto de inércia e y não é zero. Isso mesmo. Como ela não é simétrica, o produto de inércia, né, é diferente de zero, e a estimativa de tensão normal aqui não vai ser dada por essa expressão. A estimativa de tensão normal aqui vai ser dada por aquela expressão, né, que a gente, né, apresentou no momento síncrono passado, que é aquele caminhão lá, né, que a gente deu, né, mas a estimativa de tensão normal, ele envolvia lá para uma situação geral, né, de expressão, ele envolvia tanto MZ como MY, e para a primeira situação que a gente está analisando, né, o MY ele vai ser zero. Então, na verdade, eu vou pegar aquela situação, né, particularizada para MY igual a zero. E aí sim, com aquela expressão, a gente começa a caracterizar cada uma das tensões né, em cada um desses pontos, no sentido, né, de determinar a área
né, de contribuição de cada uma dessas paredes dentro das expressões que eu acabei aqui de copiar. Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui na sequência, tá super difícil, agora ele não me obedece de jeito nenhum, né? Já tem quase uns 10 minutos aqui parado, ele não tem jeito, mas vamos lá. Eu vou copiando aqui e qualquer coisa, fica o áudio, a descrição do que eu estou fazendo aqui, né? E depois vocês vão ter o caderno e de alguma forma vocês acompanham até esse vídeo voltar, para a gente não perder, né, o tempo aqui, né, o desenvolvimento que eu estou fazendo aqui. Então, vamos lá. O próximo passo aqui que eu vou fazer, né, é justamente colocar aqui a expressão, né, para o cálculo das tensões em cada ponto I, né, da minha seção, que no caso é 1, 2, 3 e 4. Então, eu só estou formalizando aqui a expressão que o aluno aí acabou, né, de comentar. Eu sei que a seção é assimétrica, então eu tenho um produto de inércia, né, não nulo. Eu preciso, na verdade, não utilizar, né, esse tipo de expressão aqui para se estimar a tensão normal, porque esse só pode ser aplicado, né, obrigatoriamente para uma situação de seção simétrica. Agora, qual é a outra situação, gente? A outra situação é que, além, né, da estimativa, ou seja, a estimativa de tensão normal, na verdade, ela envolve o cálculo da própria inércia em Y e Z e da própria inércia do produto de inércia da minha seção, né? Nossa, que trabalheira, professor. A gente está fazendo a gente está pensando no modelo simplificado aí, mas esse modelo simplificado está dando mais trabalho do que o quê? Calma que vocês vão ver situações que são situações que o modelo simplificado vai nos ajudar bastante. Isso a gente está começando hoje, né? A gente vai amadurecendo aí nessa lógica do modelo simplificado e vocês vão enxergar que realmente isso vai ajudar bastante a gente. IZ e Y menos IYZ é isso mesmo, né? O evento ao vivo sempre tem emoção. Aí, o que aqui acontece? Eu vou, né, na verdade, apresentar das características geométricas para vocês, ou seja, inércia e produto de inércia, né, dessa seção. Se vocês quiserem relembrar, né, como é que se calcula isso para a seção de parede delgada, é um exercício interessante. Ah, professor, não estou lembrado daquelas formas, mas como a seção é opa, aê, finalmente ele voltou, né? Vamos lá, então o que foi que eu fiz aqui foi justamente, né, o cálculo dessas áreas aqui. Ah, ele não está passando. Ah, tá. Eu fiz o cálculo das áreas de reforços, né, de boom para o ponto 1, 2, 3 e 4, com a aplicação dessa fórmula mestre aqui, né, levando ela para a situação, né, de parede com pontos 1, 2, essa outra aqui com parede de pontos 2 e 3, ou seja, o 2 é A1 e o 3 é A2 nessa fórmula mestre, e finalmente nessa parede aqui horizontal, eu tenho aqui, por exemplo, que o 1 é o 3 e o 2 é o 4, para chegar nessas expressões aqui, ó, para chegar nessas expressões que eu estou mostrando, né, no próximo slide. Ele está com um delay danado. Não sei se é a internet. Ó. Eu já passei a página e ele está demorando muito, mas pelo menos está transmitindo. Deixa eu... Né, foi, né? Então, eu calculei A1, ou seja, A1 ela só tem a contribuição da parede 1. Né? E aí eu substituí aquela fórmula mestre
pela geometria do problema. Por exemplo, a espessura, né, é T mesmo, e a largura B dessa parede, ela vale H sobre 2. Por isso que tem aqui H sobre 2 vezes 6. Originalmente a fórmula é quem? É T vezes B sobre 6, tá? Vezes 2, mais, nesse caso aqui, como é o ponto 1, é sempre sigma 2 sobre sigma 1. A área 2, ela tem a contribuição da parede 1, tá aqui, e da parede 2. Veja que agora eu tenho aqui uma relação, né, de sigma 3, né, sobre sigma 2. Sempre olhando a lógica lá da fórmula mestre. Né? A área 3, a mesma coisa. A área 3, que é lá em cima, eu vou ter contribuição dessa parede 2 e da parede, né, a 3. Tá? Então, aqui eu tenho a razão entre sigma 2 e sigma 3, e aqui eu tenho a razão entre sigma 4 e sigma 3. E, finalmente, a área 4, eu só tenho contribuição da parede 3, né, dado por essa expressão aqui, que é a razão, né, que é TH sobre 12 vezes 2 mais a razão entre sigma 3 e sigma 4. A discussão que se seguiu foi o quê? Bom, para eu calcular essas áreas, eu preciso estimar sigma 1, sigma 2 e sigma 3. A seção ela é assimétrica. Para eu calcular as tensões em 1, 2 e 3, né, nesses pontos I, respectivamente 1, 2, 3 e 4, eu preciso pegar a estimativa de tensão normal, né, para seção assimétrica, que é essa expressão que a gente mostrou, né, na aula, no momento síncrono passado. Muito cuidado que essa apresentação ela segue essa lógica aqui, ó, de MZ e MY positivo nessa situação. Nesse caso aqui, o nosso MY ele vale quanto? Para essa primeira situação, o MY vale 0. E como eu comentei, bom, eu teria que calcular o IY, o IZ e o IYZ, que é o produto de inércia dessa seção transversal em Z de parede fina. Fica um convite aí para você fazer. Eu não vou fazer esses cálculos. Depois você faça e veja que você vai obter isso daqui, ó. Tá? A inércia em Z, a inércia em Y, que é TH ao cubo sobre 12, e o produto de inércia, deixa eu colocar aqui do lado, e o produto de inércia dessa seção Z, TH ao cubo sobre 8. Gente, isso daqui é mecânica dos sólidos, tá? Então, eu teria que ter essas propriedades aqui, essas características geométricas, para a gente conseguir agora começar, né, a fazer as estimativas, que é isso que a gente vai colocar aqui. Então, para a área A1, por exemplo, eu preciso calcular o sigma 1 e o sigma 2. Tá? Então, eu vou definir aqui, ó, né, o sigma 1 como essa expressão aqui, ó. O MZ e Y. O MY ele está fora, não é? Porque é uma e outra situação. Primeiro a gente está analisando com o MZ aplicado sobre, né, sobre aquela expressão lá que é o IZ y menos o produto de inércia, né, ao quadrado vezes H sobre 2, né, que é a posição. O que é essa H sobre 2? É a posição Y, do ponto 1. É só você observar lá, ó. Qual é a posição Y do ponto 1 em relação aqui, ó, ao sistema de coordenada? É H sobre 2, tudo bem? Voltei. Vamos lá. Perfeito, agora parece que está, né, muito legal. Mas a outra expressão, né, continua a expressão que vai ser menos mz e YZ dividido aqui por IZ vezes IY menos IYZ ao quadrado e a posição Z do ponto 1, que também é H sobre 2. Veja que tanto esse elemento quanto esse elemento tem sinal, tá?
produto de inércia tem sinal, e Z e Y é sempre positivo. Mas o restante tem tudo sinal, inclusive MZ. Só que no nosso caso, o MZ é positivo, então essa fórmula daqui ela continua. Essa fórmula daqui ela continua. E no caso do sigma 2, a expressão ela se resume a essa apresentação aqui, ó. Por conta que o ponto 2 ele está numa posição de Z nulo, não é? O Z vale 0 e o Y vale H sobre 2. Tá? Então, por isso que a expressão ela se resume a essa daqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque sem enxergar essas coisas, esse desenvolvimento aqui não faz sentido nenhum para você. Perfeito. Então, com essa explicitação aqui, né, e da expressão de tensão, né, que a gente mostrou, e dentro do que a gente já conhece da estimativa de tensão, a gente já sabe, por exemplo, que o sigma 3 ele vai valer quem? Menos sigma 2. Né? Ou seja, o sigma 3, para esse tipo de momento, embaixo eu vou ter tração, em cima eu vou ter compressão. Né? É só você aplicar a regra da mão direita dentro do que eu apresentei lá no momento síncrono. Abri até minha câmera, né? Teve aluno que estava sem enxergar. Né? O sigma 4 vai ser igual ao sigma 1, só que negativo. É só você olhar aí as expressões. Então, dessa forma, eu consigo aqui, ó, né, calcular razões do tipo sigma 3 dividido por sigma 2, ele vale menos 1, né? E sigma 4 sobre sigma 3, ele vale sigma 1, né? Sobre sigma 2. Né? E sigma 1 sobre sigma 2 é facilmente calculado pelas expressões aqui que a gente deu. Tá? No caso aqui específico, eu consigo enxergar que sigma 1 sobre sigma 2, vocês verifiquem as continhas, tá? Ele vale menos meio. Sigma 2 sobre sigma 1, ele vai valer menos 2. E com esses resultados, eu consigo encontrar que a área 1 e a área 4 ela vale 0. E a área 2 e a área 3 ela vai valer 7TH sobre 24. Veja, para essa situação de solicitação com MZ, a seção idealizada ela fica com essa cara. Lembra lá do início da nossa discussão que eu falei, cuidado, eu estou achando que pode ficar nessa situação, vamos dizer assim, trazendo o que a gente apresentou inicialmente para o processo de idealização, né? Que é uma áreazinha em cada um desses extremos. Cuidado que a conta pode me mostrar o contrário, como foi a situação aqui. Né? Para a situação, né, de MZ, a situação original de seção em Z foi substituída por essa situação aqui. Olha, uma parede de espessura nula, né, T0, com duas áreas de reforço, vou colocar aqui, né, que são as áreas A2 e A3. A2 e A3. Valendo, né, A2 e A3 valendo, respectivamente, né, 7H sobre 24 e 7TH sobre 24. E o que eu tenho aqui ainda, né, é o meu sistema originalmente definido, né? XY, né? Ele aqui no centroide, no centroide, não do centro de cisalhamento, no centroide, e com esse tipo aqui de momento aplicado, que foi o MZ. Né? Nesse caso aqui, a seção ela saiu de
originalmente de assimétrica e ela virou uma seção o quê? Ela virou uma seção o quê, gente? Simétrica, não é? Simétrica. Ela virou uma seção simétrica. Olha só, como é que vocês vão fazer essa conta depois para a situação real, né? Depois vocês façam aí para conferir, bonitinho, tá? Porque eu simplesmente dei, né? Eu dei o IZ para vocês, né? O IZ, o IY, o produto de inércia. Eu quero que vocês depois calculem bonitinho para vocês verem. Qual vai ser o IZ, né, dessa seção idealizada? Na seção idealizada, é muito fácil calcular o IZ, porque o IZ, na verdade, aqui, ele vai ser dado simplesmente pelo transporte, né, da área em relação ao eixo, né, Z. Eu vou aplicar o teorema dos eixos paralelos, mas eu não vou calcular, por exemplo, a inércia da figura. Por quê? Porque a figura é uma área concentrada, então não tem figura, é um ponto concentrado de área. Então, na verdade, né, para a seção idealizada, né, para a seção idealizada, o cálculo da inércia ele se simplifica muito. Por quê? Porque a gente sempre vai utilizar o teorema dos eixos paralelos numa situação muito tranquila, não é? Então, o que é que eu tenho aqui, na verdade, é 7t H sobre 24. O que é o teorema dos eixos paralelos, né? A inércia, né, em relação a uma dada figura, né, mais a área vezes a distância ao quadrado. A gente apresentou isso como teorema dos eixos paralelos. Isso vocês viram também lá em mecânica dos sólidos. Então, o que eu tenho aqui é justamente... Eu não vou pegar, né, a inércia da área, porque a área não tem figura, né? Então, eu só aplico o transporte dela, né? Então, 7TH sobre 24 vezes a distância que essa área tem em relação ao eixo, que é o quê? H sobre 2, né? Ó. Área vezes distância ao quadrado. E aí eu vou multiplicar por 2, porque são duas áreas que eu vou transportar, tá? Então, eu tenho aqui 7TH ao cubo sobre 48. Qual é a conta que eu quero que você faça? Bom, a idealização que a gente... Oh, meu Deus! Hoje tá que tá. Mas vamos lá, vamos seguir firmes e fortes. Qual é a situação que eu quero que agora você analise? É a condição lá inicial da idealização. Deixa eu aproveitar aqui. Qual foi a condição inicial da idealização? Que a tensão normal que eu vou obter da seção idealizada, nesses pontos, ele vai ser a mesma tensão. Na seção idealizada, como é que eu calculo a tensão agora? Qual é a fórmula que eu utilizo? Para essa situação que a gente está analisando, né, para a seção idealizada, o cálculo da tensão normal, ele se simplifica ou não? Hein? Qual vai ser a expressão que a gente vai utilizar? Aqui, ó. Né? Na nossa seção idealizada, o que eu tenho é só isso daqui, ó. Que eu vou ter somente uma... simplificada. Fica simétrica agora, não é? Eu vou usar essa seção, eu vou usar essa expressão aqui, ó. Então, a tensão agora, né, calculada nesse ponto e nesse ponto, né, por essa expressão aqui, ela vai ter que ser igual à mesma tensão, né, dessa seção, calculada por aquele caminhão que eu acabei de apresentar, nesse ponto e nesse ponto. Vocês podem verificar que vai dar igual, vai dar igualzinho. Né? Mesmo a gente utilizando, né, inércias diferentes. Vocês viram que a inércia aqui em Z, dessa seção, ela me deu quanto? A seção, a inércia aqui, em Z, ela foi TH ao cubo sobre 3, né? Enquanto da seção idealizada, a inércia deu
7th ao cubo sobre 48. Foi isso que tinha dado. Mas, né, eu vou agora aqui, né, só formalizar, né, isso daqui. Para a gente depois mostrar para vocês aqui, né, a questão de verificar a equivalência estática, tanto do caso 1 quanto, né, do caso 2. Vamos fazer o do caso 2 e vamos ver se a gente consegue fazer mais um exercício aqui, pelo menos antes da gente terminar esse momento síncrono. Eu estava aqui prevendo 3 exercícios, mas nessa velocidade da lousa, né, tá prejudicando bastante. Mas tudo bem, é assim mesmo, né? Não tem o que fazer. É a solução que o professor encontrou, a gente tem que ter paciência. Eu perguntei para o pessoal de mecânica dos sólidos, vocês querem que eu venha com esses exercícios preparados no caderno, já definido, e simplesmente projetar e ir explicando? Eu não sei. Vocês é que escolhem. Né? Porque aí os alunos de mecânica dos sólidos falaram assim, não, a gente não quer, a gente prefere assim porque a gente vai acompanhando passo a passo, bonitinho, e aí se tiver alguma dúvida a gente para, né? Fica também mais fácil para quem for assistir isso depois no vídeo, vocês é que sabem, mas tem essas questões aqui que fogem do meu controle, né? Eu não tenho como controlar, né? Eu acabei pagando esse aplicativo achando que ia ser tudo perfeito, né? Funciona relativamente bem, mas tem dias que ele, né, acaba caindo muito, e aí, né, também acaba com a dinâmica da aula, né? Que a gente está lá entendendo bonitinho e de repente, né, é um banho de água fria aqui. Mas vamos lá. Conseguiram enxergar, né, essa lógica da idealização para essa situação de MZ? O que é que muda agora? Porque a sequência agora é fazer essa mesma lógica para MY. O que é que vocês acham? A gente vai recuperar na idealização uma seção também simétrica? Ou vocês acham que a gente vai pegar e acabar, né, caracterizando aqui uma seção, né, com mesma lógica que a simétrica da seção original? Precisa fazer as contas, né, professor, para a gente ver. Eu acho que foi agora. Né? Precisa fazer as contas para a gente ver. Então, vamos fazer isso. Então, o que eu tinha colocado para você é que você agora precisa verificar, né, a equivalência estática. Né? Só para mostrar mesmo, né? Porque na teoria a gente fez, agora a gente tem que matar, né, o coelho e mostrar o pau que matou, né? Ou é a cobra, não sei, né? Matar a cobra e mostrar o pau, né? Então, nesse caso aqui, eu sei que, por exemplo, a estimativa de sigma 2, né, no viés idealizado, ele vai ser dado por mz vezes y sobre a inércia. O mz é positivo, né? O y é h sobre 2 e a inércia é justamente esse valor que a gente acabou de calcular. Me deu 7th ao cubo sobre 48. Isso daqui me dando uma estimativa de tensão normal no ponto 2, valendo 24 mz sobre 7th ao quadrado. O que é que você vai encontrar no real? Você vai fazer utilizando aquela fórmula lá gigantesca. O sigma 2 real tem que me dar 24 mz sobre 7th ao quadrado. Se não der isso, tem alguma coisa errada. A sua conta está errada em alguma forma. Por quê? Porque a equivalência estática ela foi desenvolvida para que a sigma 2, né, deixa eu só escrever aqui, a sigma 2, né, na idealização me dê a mesma sigma 2 no real. Isso vai ter. O que a gente vai fazer agora
é justamente a outra situação, né? Que outra situação? É a situação de analisar a condição da idealização para o MY, agora, aplicado nessa situação. Ou seja, o MY nessa situação, eu sei que é um MY negativo. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas como a gente não tem valor, a gente vai deixar a fórmula daquele mesmo, sabendo que se tiver um valor, aquele valor entra negativo na fórmula. Tudo bem? Perfeito. Então, nessa outra possibilidade, eu vou aqui só ser mais dinâmico para a gente não perder muito tempo. A gente vai ter que descobrir a razão, né, entre σ1 e σ2. Né? A gente vai chegar nesses elementos aqui. Ó, né? σ1 sobre σ2 vale menos 5/3. É só você pegar as expressões anteriores, né? A expressão σi lá original, né? Ó, é só você pegar essa expressão aqui original, deixar mz 0, né? Eu só vou ter my, tá? E fazer a mesma lógica que a gente fez para, né, o cálculo de cada um desses elementos aqui, pegando o y e o z das posições 1, 2, 3 e 4, tá? Perfeito? Para a gente não ter que repetir tudo novamente e, né, vamos dizer assim, perder tempo. E aí, σ2 sobre σ1 vai me dar menos 3/5. E na mesma situação, a gente consegue também enxergar a relação entre σ1 e σ4 e σ2 com σ3. Que com essa situação, com esses resultados, a gente consegue chegar assim, ó, né? Que a área 1 é igual à área 4, valendo 7TH sobre 60, e a área 2 é igual à área 3, valendo 7TH sobre 36. Veja, nessa situação aqui de momento, a minha idealização ela não me caracterizou uma seção simétrica, continuou como assimétrica. E aí, eu preciso aqui calcular a inércia, né? A inércia, por exemplo, em Z, utilizando, né, o teorema dos eixos paralelos, eu tenho aqui o meu eixo Z, tá? O meu eixo Z, e eu tenho aqui a área 1, A2, A3 e A4. Eu vou fazer o transporte de cada uma dessas áreas, né, para o eixo Z e vou chegar nessa expressão aqui, ó, de inércia. 7TH sobre a 45. Nesse caso aqui, em Y, 7TH sobre 120. E o produto de inércia, também pelo transporte, y e z, 7 TH sobre 120. Então, para essa situação aqui, eu não recupero a condição de simetria. O que é que eu preciso fazer para finalizar essa questão? Preciso também verificar, né, verificar a equivalência estática. Vou deixar aí vocês, né, abrirem as contas. Se você pegar para o ponto 2, olha só, para o ponto 2, o σ2 do idealizado vai dar, e aí vai dar trabalho, hein, gente? 36 my sobre 7th ao quadrado. E, claro, o real, né? O σ2 real, o σ2 real, também, obrigatoriamente, vai ter que me dar 36 my 7th ao quadrado.
Não. Oh, meu Deus, hoje tá difícil. Bom, perfeito. Pelo menos acabamos esse exercício. Eu vou dar um tempinho aí, esperar o segundo exercício. Voltou. Opa, voltou. O segundo exercício é bem mais tranquilo, tá? Então, vamos fazer aqui o exercício 6, não é? Exemplo 6. Professor, Oi. posso perguntar uma coisa em relação ao primeiro exercício ainda? Pode sim. Vamos aproveitar. Quando você calculou A2, tenho de cabeça, não tem Tá certeza aqui. se é isso mesmo. A2, o segundo termo, a segunda parcela, você colocou TH sobre 6. Sim. No A3, na primeira parcela, está TH sobre 6 vezes 2. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Essa parede aqui, o B dele vale H. Tá? Tá. E aí, essa área 2, ele vai ter a contribuição de 1H sobre 2 e de 1H. O ponto 3, ele vai ter uma contribuição do H e uma de H sobre 2. Então, é isso mesmo. Uma vai ter H, né? Uma vai ter H, né? Sobre 2 e a outra H. Sim. Uma vai ter que sumir aqui, né? Porque essas duas aqui estão com 2, né? Deixa eu ver qual é aqui que eu copiei aqui errado. Então, é essa aqui, ó. Né? Essa aqui eu tenho que apagar. Né? A 3 fica TH, né? TH sobre 6. Obrigado. TH, deixa eu... TH sobre 6. Perfeito. TH sobre 6, 2 mais sigma 2, sigma 3, né? E a outra, né? Que é TH, né? Sobre 2 vezes 6, 2 mais... uma é a vertical, né? E essa daqui é a horizontal de cima, né? Agora tá certo. Essa daqui tem uma que é a vertical, que é essa H, e a outra a contribuição da horizontal. Obrigado, Rafael. É isso mesmo. Tinha esse errinho aí mesmo. Né? Deixa eu só conferir o restante. Né? Porque quando você fosse fazer as contas, né? Não ia bater nada, né? Perfeito. Agora está certinho aqui, com a solução que eu tenho. Perfeito. Mais alguma observação? Não, acho que era só isso mesmo. Tá. Aí só vocês também conferem as inércias, tá, gente? Só conferem essas inércias, calcula as inércias, calcula o produto de inércia, vê se é isso mesmo, tá? Perfeito. Então, legal, Rafael. Vamos aqui voltar para esse outro exemplo aqui. Eu prometo que esse exemplo aqui vai ser mais rápido. Deixa eu só colocar ele aqui, para eu não perder tempo. Aqui eu fui esperto. Eu vou colocar o enunciado dele aqui. Ver se dá. Deixa eu ver se eu consigo recortar para deixar mais bonitinho. Recortar. Vamos recortar aqui. Recortei aqui. Recortei aqui. Ok. Recortei. Agora deixa eu ver se eu puxo aqui para diminuir um pouquinho. Eu não quero você assim tortinho. Quem disse? Tá dando para enxergar, gente? O enunciado? Deixa eu aumentar aqui, ó. Para a seção de asa indicada na figura seguinte, pede-se representar sua forma idealizada e escrever a relação para o cálculo das tensões normais. Os reforços indicados na seção inicial possuem áreas iguais a 3,2 cm² e o momento fletor atuante tem um valor de 5.700 kNm. As espessuras da casca e das almas das duas barras são iguais a 0,2 cm. Neste exemplo, por hipótese, os trechos indicados em tracejado possuem apenas função aerodinâmica, não sendo considerados no cálculo das áreas equivalentes. Tá? Então, deixa eu só mostrar a figura novamente, a figura que a gente vai analisar. Aqui, ó, a figura é essa.
Deixa eu só recortar ela para a gente tentar aumentar ela aqui. E aí, se eu não tivesse feito isso, eu teria perdido muito tempo aqui nesse exercício. Olha só. Então, o que é que acontece? O que é que ele está me falando aqui? Que essa seção aqui, a tracejada... Será que esse exercício daqui eu preciso? Não, tá certo. Que ele falou aqui, ó. Neste exemplo, por hipótese, os trechos indicados em tracejado possuem apenas função, né, aerodinâmica, não sendo considerados no cálculo das áreas equivalentes. E outra coisa também que a gente vai simplificar. Essa parede curva aqui, né, a gente não vai considerar ela também, tá? A condição da curvatura no processo de análise. Por quê? Porque a gente vai mostrar no próximo momento síncrono um desenvolvimento mais geral, né? Porque até então a gente fez só a idealização no sentido de você ter justamente a questão, né, da idealização sendo processada numa parede de superfície média, né, plana. Né? Ela não tem curvatura. Mas a gente vai generalizar essa situação aqui para um caso, né, de parede curva aqui. Então, o que é que vai acontecer aqui? A gente vai considerar, né, no caso, por exemplo, dessa seção, desse ponto 1 aqui, a própria área de reforço original, que é 3,2, mais duas contribuições, né, dessa parede aqui e dessa parede aqui. Isso daqui a gente não vai considerar, nem isso e nem isso, tá? Porque a gente, na verdade, consideraria se eu tivesse esse desenvolvimento. Como eu não fiz esse desenvolvimento, você vai desconsiderar, por enquanto, essa questão aqui da contribuição dessa parede, né, curva aqui, tá? Então, a gente vai pegar aqui a análise dessa seção aqui, que é simétrica, simplesmente, né, caracterizando e avaliando essa região aqui. Ó. Deixa eu, né, destacar aqui. A gente vai analisar essa região aqui. São essas paredes que a gente vai pegar. E outra coisa, além disso, a gente vai desprezar também a curvatura de cada uma dessas paredezinhas aqui. Vamos considerar elas todas retinhas. Tudo bem? Para os cálculos que a gente vai apresentar aqui. Olha só. Uma situação aqui, né, que eu quero destacar para vocês é que, diferentemente do exemplo anterior, esse exemplo ele se simplifica bastante. Por quê? Olha só. A seção ela é simétrica em relação ao eixo Z, que é onde a gente está calculando aqui o momento fletor atuante, né? O momento fletor atuante aqui é positivo na direção Z. Ela é simétrica em relação ao eixo Z? Sim. Se ela é simétrica, qual é a expressão que a gente utiliza para o cálculo das tensões normais? Se ela é simétrica, a expressão que eu utilizo para calcular, né, as estimativas de tensão normal necessária para a estimativa diária da seção idealizada é essa. Só que veja, nas minhas expressões, por exemplo, eu vou ter sempre relação entre tensões normais, né? Sigma 1, sigma 2, sei lá, sigma 2, sigma 1, não é? Porque aqui eu tenho vários pontos, né? Ó, eu tenho vários pontos aqui que eu vou ter que calcular a contribuição aqui das áreas, né, nas paredes, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, sei lá, né, em relação a esse ponto aqui, eu vou considerar a contribuição dessa parede e vou considerar a contribuição dessa parede. E aí eu vou ter relações entre sigma 10 e sigma 1 e sigma 2 e sigma 1. Só que essas relações, veja, para essa situação de expressão aqui, elas se simplificam bastante. Quem consegue enxergar? Né? Porque não atualizou. Para essa expressão agora de tensão normal, né, a razão, né, que a gente precisa calcular para se determinar a área, ela simplifica bastante, porque eu vou ter razão aqui, ó, eu vou ter razão aqui entre valores que são constantes, né, mz e my, e na verdade o que vai variar são as posições, né, que cada ponto tem no sistema de coordenada y. Então, quando a seção é simétrica, gente, nossa, que maravilha!
É maravilha. Por quê? Porque, na verdade, as razões entre as tensões normais, elas viram razões do quê? De coordenada. Tudo bem? Elas viram razões de coordenada. Tem simplificação que a gente vai fazer aqui, né, para esse problema daqui. A gente não vai considerar curvatura, né? Não vamos considerar curvatura. Não vamos, né? Não vamos considerar a curvatura. Tudo vai ser, né, parede, né, de superfície média plana reta. E também, por simplificação, os trechos de seção entre os reforços, né? Trechos de seção entre os reforços 1 e 3. Caiu de novo? Ô, Lele. Hoje tá que tá. Deixa eu voltar aqui. 1 e 3 sejam aproximadamente de 25 centímetros. Vamos ver se ele volta. Tá acabando. Tenham paciência, só um pouquinho mais. Deixa eu colocar aqui meu celular para carregar enquanto isso. Vamos lá. Então, eu já vou colocando aqui, ó, né, para o reforço 1. Para o reforço 1, eu vou ter aqui, deixar isso daqui para não ficar no vídeo. Para o reforço 1, a gente vai ter área 1, vai ser 3,2 mais 0,2 vezes 30, dividido por 6, 2 vezes mais sigma 10 sobre sigma 1. Isso daqui mais 0,2 vezes 25 dividido por 6 vezes 2 mais sigma 2 sobre sigma 1. E aí as contas, eles acabam, né, a conta, né, desse tipo de problema acaba simplificando bastante por conta da razão entre as tensões normais, que passam a ser razões entre coordenadas. E aí facilita muito, né, muito a estimativa das áreas para a caracterização da seção idealizada, né? A gente fica com um problema muito mais simplificado do que aquele que a gente tinha acabado de analisar. Então, a área 1 aqui, eu vou ter, só vou colocar aqui os valores, 3,2 mais 0,2 vezes 30 sobre... Não, só faltava essa. Reiniciar meu computador. Aí o desespero iria bater por completo, né? Que eu ia perder a gravação, ia perder tudo. 2 mais 15 sobre menos 15. Mais 0,2 25 sobre 6, 2 mais 14 sobre 15. Isso daqui vai me dar uma área A1 de 6,64 centímetros quadrados.
Vamos lá, estou tentando aqui espelhar, enquanto isso eu vou escrevendo as fórmulas aqui, depois a gente destaca. Já está acabando, esse exercício aqui é bem rapidinho. Área, né, 2, deixa eu colocar uma outra cor aqui. Ele vai ser, né, a soma da área original mais a contribuição de todas as paredes. 25 dividido por 6, 2 vezes mais 2, isso vezes 2 mais sigma 1 mais sobre sigma 2 mais 0,2 vezes 25 dividido por 6, 2 mais sigma 3 dividido por sigma 2, isso daqui igual a 3,2 dividido por 6, 2 mais 15 dividido por 14, mais vezes 25 dividido por 6, 2 mais 12 dividido por 14, isso daqui vai me dar o valor da área 2 valendo 8,14 centímetros quadrados. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Foi. Yes! Então, o que é que eu né, desenvolvi aqui? Eu já sei, né, que a razão entre essas tensões normais, elas vão ser pela expressão aqui, ó, da estimativa de tensão normal para essa condição de seção simétrica, vai acabar me gerando razão entre coordenadas das tensões nos pontos que eu estou analisando. Nesse caso aqui, no ponto 10 e no ponto 1. Basta você ver na figura aqui qual é a coordenada do ponto 1 em relação ao meu sistema de coordenada e qual é a coordenada do ponto 10. A do ponto 10 vale 15, a do ponto 1 vale menos 15. Por isso, não é que eu estou colocando aqui 15 e menos 15. Veja que a expressão aqui, ela segue a mesma lógica do que a gente desenvolveu. Só que nesse exercício eu tenho uma área aqui já de reforço. E aí eu vejo, por exemplo, na área 1, quantas paredes eu tenho contribuindo, né, na área 1, considerando aqui a simplificação do meu problema, que eu teria que colocar também essa outra parede daqui, mas nesse exercício, por simplificação, a gente não está fazendo. Então, a gente está colocando a área original, a área dessa parede 1,10 e a área da parede 1,2, com todas as simplificações, tudo bem? Então, a gente fez isso para a área 1, fez isso para a área 2, para a área 3, vocês façam um desenvolvimento similar, vão chegar, tá? Vão chegar nesse valor aqui, só para a gente não se alongar muito. A área 3, eu vou ter uma área de 8,14 centímetro quadrado. E no caso do 4, eu vou ter uma área de 8,24 centímetros quadrados. E, finalmente, do 5... eu vou ter uma área de 6,54 centímetros quadrados. O restante, né? O restante, como a seção é simétrica, né? Eu calculei 1, 2, 3, 4, 5, respectivamente são iguais, né, a 10, 9, 8, 7, 6. Perfeito? O que eu não fiz aqui explicitamente para as 3, 4 e 5 foi abrir as expressões. Tá? Mas as expressões elas são similares. Eu vou ter a contribuição da local e de cada uma das paredes, né, pegando-se lá aquela expressão mestre e levando agora para a contribuição das paredes aqui de cada uma dos pontos, né, de cálculo que eu estou colocando. Qual é a situação aqui, né, para a gente terminar, né, que é interessante? Veja.
Diferentemente daquela seção do primeiro problema, calcula aí a inércia dessa seção. A inércia em Z dessa seção. Quem consegue calcular isso aí na mão? Difícil, hein? Se você não tiver um software de modelagem geométrica, para você calcular a inércia disso daí, olha, eu vou te falar, viu? Na mão vai sofrer, não vai conseguir. Muito difícil, né? Muito complicado. Então, para a seção simétrica, né, o cálculo da inércia, ela inicialmente não é necessário para as estimativas de tensão normal, porque a gente já viu que a inércia cancela, nem o valor do momento. Mas quando eu calculo o modelo simplificado, eu consigo calcular a inércia simplificada, porque eu já tenho as áreas. E aí eu calculo essas inércias simplificadas pelo transporte. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Ó. A primeira, 6,64, vezes o transporte dela, que é 15 ao quadrado, mais 8, né, e 14, vezes 14 ao quadrado, mais, depois, 8 e 14 vezes 12 ao quadrado, mais, olha só, mais 8 e 24 vezes 9 ao quadrado, mais 6,54 vezes 6 ao quadrado. Isso aqui vezes 2, porque eu tenho área em cima e embaixo, e eu consigo, né, estimar a minha inércia da seção, né, pela idealização, que, na verdade, no cálculo manual seria muito complicado, e com a inércia definida, eu consigo estimar, né, as tensões normais para o problema dado, a partir da expressão que a gente já conhece. Né? Para os valores apresentados no problema, o MZ é positivo, 5.700. Eu estou colocando aqui, né, a unidade compatível, né, porque eu estou fazendo tudo em centímetro, né, então vou deixar isso daqui, 9975,8. Na posição Y que eu quero. Então, a estimativa de tensão normal aqui, dessa seção, ela fica dada por essa expressão aqui, ó, 0,571 vezes Y. Perfeito. Né? Agora, no próximo momento síncrono, né, eu achei que ia conseguir fazer isso tudo, mas é muita coisa, a gente justamente vai começar a trabalhar para trechos de parede curva. Né? Quando eu tiver a condição de trecho de parede, né, curva. Como é que a gente, de alguma forma, enxerga uma expressão para fazer a estimativa das áreas num processo de idealização. Tudo bem? Aí, muito obrigado mais uma vez o Rafael aí, né, que, né, conseguiu encontrar um errinho aí, né, nesse desenvolvimento que a gente fez na primeira questão, para depois não deixar incoerência, né, que muitas vezes você fica vendo esse material e aí, né, escuta o meu áudio, vê o caderno com uma outra situação aqui incoerente, não consegue recuperar os desenvolvimentos que foram feitos. Mas é isso mesmo, né, a vontade de passar um monte de coisa, né, ao mesmo tempo, e aí um errinho sempre passa. Tudo bem, gente? Deixa eu... Agora ele está funcionando, né? Não tem problema. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E a gente se encontra, né, na próxima semana. Vou parar aqui a gravação.